salve, nação cuscuzeira, é isso mesmo. Iniciamos nesta noite de véspera de feriado. Eu tô daquele jeito, agradecendo a Deus por este país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por este feriado maravilhoso. E vamos iniciar a nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão para fazer a nossa prece inicial. E eu gostaria de chamar a nossa querida Pepita da Terra dos Monólitos, Isabel, para fazer a prece inicial. Bora lá, Paloma, que hoje a rádio é uma rádio especial. Vamos receber os nossos convidados mais do que especiais. Então, possamos, nesse momento, queridos irmãos, queridas irmãs, nos comungar com a mensagem do Cristo, elevando os nossos pensamentos, mais ainda, levando os nossos corações, agradecendo pela oportunidade de todas as quintas-feiras estarmos aqui reunidos. Envolve, Jesus, aos nossos convidados, que seus corações transbordem na noite de hoje e que possamos chegar a cada um que precisa ouvir essas mensagens. Que a tua paz, que a tua luz prossiga conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? DJ JP, solta o som. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar, eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Boa noite. Nossa locutora da noite de hoje se ausentou. Desdobrei. Já. Na verdade, eu que desdobrei. Foi, mulher, eu estava me desdobrando. É tão bom de viajar de graça, desdobrando. Então, bora lá iniciar nossa noite desse 14 de novembro de 2024 e vamos receber com muita alegria, sabe quem, com o coração repleto de luz, o nosso querido tio Neto e a nossa querida Denise, representando, sabe quem? A tesouraria
e a vice-presidência da casa, do Lar dos Humildes. Então, tio Neto, quanto tempo, rapaz? Escuta aí, eu já estou com a minha cubuca de cuscuz preparadíssima. Fala que a gente escuta. Olá, gente, boa noite. Alegria estar depois de alguns meses, não sei nem exatamente quanto tempo, a última vez que aqui estive. Só não dá para falar com o meu cuscuz agora, né, Balão? Porque senão não vai conseguir falar direito, vai engasgar. Mas, assim, quando terminarmos aqui, tem que ter um cuscuzinho. E, então, coube a mim e a Denise, a gente viu falar sobre uma das atividades da Casa Espírita, né, que é o cuidado que a gente precisa ter com a manutenção física da Casa Espírita, né? Para isso, existem algumas situações que são importantes a gente pontuar. Claro, o ponto fundamental da atividade espírita é a assistência aos espíritos encarnados e desencarnados que estejam necessitados por alguma razão, qualquer que seja ela. A assistência material e assistência espiritual. Contudo, tem um detalhe para que a gente tenha a condição, a estrutura necessária, um ponto de apoio, uma casa organizada, a gente precisa de situações que são importantes, como a manutenção da Casa Espírita, né? A Casa Espírita, a gente precisa ter, um ambiente material como um outro qualquer. A gente sabe que muitas casas espíritas, elas são formalizadas, têm o seu cadastro nacional, são cadastradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. Nós temos obrigações jurídicas, obrigações tributárias, fiscais, né? Obrigações também na área de pessoal, porque nós temos uma pessoa que trabalha conosco, que cuida da limpeza da casa, né? Então, temos responsabilidades trabalhistas também. E não nos esqueçamos que a gente está no mundo material, né? Então, do mundo material, a gente vai precisar de quê? Da matéria, obviamente. E, para isso, o Lar dos Humildes, ele tem toda uma estrutura formada com a sua diretoria, com presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, e também o Conselho Fiscal. E, para isso, para que tenha toda essa organização, a gente precisa de um detalhe que é importante, que as pessoas estejam como associadas efetivas na instituição. Então, isso faz parte do nosso estatuto, faz parte do nosso regimento interno. Então, para legalizar todas as nossas ações, a gente precisa estar com isso tudo muito bem organizado, né? Talvez não, essa é uma das razões porque a gente tem, hoje, o Lar dos Humildes, uma casa, eu diria, de médio porte, né? Assim, no que diz respeito à sua estrutura e a quantidade de pessoas que buscam as nossas atividades, que buscam atendimento por alguma razão junto ao Lar dos Humildes. E quando se tem uma organização administrativa, já é um passo importante de demonstrar que as atividades espirituais, elas estão embasadas, pelo menos na estrutura física necessária, para que a gente possa receber as pessoas minimamente, com um conforto mínimo, né? E a gente, felizmente, graças a Deus e a todos que contribuem para isso, a gente tem essa estrutura com uma estrutura razoável que dá para a gente receber as pessoas minimamente confortáveis. E isso exige de cada um de nós compromissos, né? Da mesma forma que nós temos os compromissos no âmbito espiritual, nós também os temos no âmbito administrativo, no âmbito
da gestão da casa, né? Então, com essa estrutura organizada, com essa estrutura que nós relatamos aqui, a gente tem cada um as suas atribuições, as coordenações de cada área tem as suas atribuições, tem as suas responsabilidades. Então, todo esse momento, essa estrutura da nossa casa, ela oferece as condições materiais necessárias para que a gente recepcione aquelas pessoas que vêm buscar assistência espiritual. Então, mas para isso exige uma coisa que é fundamental: responsabilidade, né? Nós precisamos ser pessoas corretas, nós precisamos gerir bem os recursos que entram na casa, porque lembrando que todo trabalhador da casa espírita, com exceção daqueles da Anice, que é a pessoa que é contratada para fazer a limpeza da nossa casa, todos os demais são voluntários, todos são voluntários, né? Então, aí é que aumenta a nossa responsabilidade, porque eu estou me voluntariando para servir numa causa. E quando eu me voluntario para servir numa causa, eu dobro a minha responsabilidade. Eu não estou ali por conta de um salário que eu vou receber ao final de um mês. Eu estou ali por livre e espontânea vontade, porque foi uma escolha que eu fiz. E se eu fiz essa escolha de livre e espontânea vontade, a minha responsabilidade, ela também dobra. E aí, a gente que está nesse papel de dirigentes no campo material, vamos dizer assim, no campo físico, da organização como ela é, então a gente precisa ter uma série de cuidados. Volto a dizer, responsabilidade com os recursos que adentram a casa, prestação de contas. Aqui a Denise, que é a nossa tesoureira, ela quem é responsável por esse trabalho. A gente coloca lá no flanelógrafo lá o balancete mensal, esclarecendo as contas, quanto entrou de recurso, quanto saiu de recurso, foi direcionado para quê, quais os objetivos. Então, tudo isso precisa estar bem organizado para que a gente tenha um ambiente saudável. Vamos imaginar a nossa casa. Tem dia que a gente está naquela meio cansado, desgastado do dia a dia, e aí vai almoçar, depois tem a louça para lavar e a gente protela, deixa ali, aí já tem um pouquinho da louça do café da manhã, junto com a do almoço, aí a gente não limpa a casa, não lava a louça, e aí fica aquela bagunça, um ambiente ruim, né? Não é diferente no centro espírita, né? Se nós não temos o zelo, o cuidado com a limpeza, já que a nossa estrutura é relativamente grande, tem um espaço aberto muito grande, com árvores, né? Para quem não conhece ainda lá, tem mangueiras e tudo, então existe todo um cuidado de manutenção. Nós temos, o Reginaldo já passou por aqui, ele certamente falou da parte da manutenção, do trabalho que vem sendo realizado por ele como coordenador e a equipe que a gente se junta nos reunimos para juntos a gente fazer a manutenção da casa, né? E a gente vai estruturando isso para que as pessoas se sintam bem ao chegar no Lar dos Humildes, um ambiente limpo, saudável, fisicamente falando, que já dá uma ideia para aquelas pessoas que chegam, olha, aqui é muito bem zelado, aqui é muito bem cuidado, então, muito provavelmente, há uma grande probabilidade de que a atenção, o acolhimento, a forma como as pessoas vão ser recepcionadas também vai ser da forma mais adequada possível, né? Então, essa é uma das nossas tarefas enquanto gestores, né, do Lar dos Humildes. E, inclusive, tem uma orientação, a Federação Espírita Brasileira, ela tem um livro, Orientação ao Centro Espírita, né, que traz todas as orientações, desde da criação do Centro Espírita, uma coisa que eles colocam nesse documento, que é o Centro Espírita, ele tem que ter na sua formação, na sua criação enquanto empresa jurídica, enquanto pessoa jurídica, o nome espírita ou espiritismo.
que é para deixar claro a função social daquela casa, daquele ambiente. Então, nós, do Centro Espírita Lar dos Humildes, nós temos esse cuidado, né, esse zelo com a estrutura física para que as pessoas se sintam também acolhidas quando lá cheguem em busca, vou repetir, de alguma assistência espiritual ou de alguma assistência material. Já que a gente oferece cestas básicas, temos uma quantidade de famílias cadastradas, hoje são 60 famílias cadastradas, que mensalmente recebem a sua cesta básica, e fora os alimentos avulsos que a gente distribui, quando a gente ganha mais, recebe mais doações e que tem algum recurso a mais para que a gente compre mais alimentos para poder oferecer a quem nos procura. Então, essa é uma das nossas tarefas enquanto gestores. E, claro, sempre baseado em preceitos ético-morais que sejam inabaláveis, ou pelo menos que o objetivo é que sejam inabaláveis. Por quê? Se a gente demonstra responsabilidade com os bens que recebemos, os bens materiais, se a gente cuida bem e a gente não esconde o nosso tesouro no chão, certamente ele dará frutos, ele se multiplicará. E, graças a Deus, é o que vem acontecendo no Lar dos Humildes, no que diz respeito a essas questões administrativas, né, de gestão. É claro que é uma perfeição, está tudo perfeitinho, está tudo... Não está, claro que não. Uma coisa que a gente precisa aprimorar, precisa melhorar, é a quantidade de sócios, por exemplo, efetivos, né? Porque o sócio efetivo, ele, por exemplo, tem direito a voto, participa das reuniões de eleição, tem direito a se candidatar, a ser, nas novas gestões, a ser, ocupar algum cargo da diretoria, não é? Então, isso é importante, porque o tempo vai passando, os dias vão passando, os anos vão passando, e a gente precisa preparar uma equipe para que dê continuidade, porque nós não somos eternos aqui na Terra, né? Daqui a pouco a gente precisa retornar à pátria espiritual, e a estrutura física ela precisa ter continuidade, porque ela funciona lá não por conta do presidente, do vice-presidente, da tesoureira, dos coordenadores, não. A estrutura da Casa Espírita ela funciona mediante o trabalho de todos que compõem a casa, todos, sem exceção. Mas meu trabalho é só na recepção. Não é só na recepção. O meu trabalho é na recepção de atender as pessoas e atender com muito zelo, com muito cuidado, com muito respeito. Então, essa é a nossa... esses são os principais cuidados que nós precisamos ter, né? Tem momentos que nós temos confraternizações, por exemplo, para justamente ajudar nesse processo de estrutura, de manutenção da casa. O São João, né, o Arraiá é uma desses eventos que a gente realiza, obviamente com todos os cuidados, jamais ter bebida alcoólica, jamais nada nesse sentido, né? Mas sim um ambiente alegre, um ambiente saudável, de conversação, de diálogo, enfim. Essas são algumas atividades, algumas responsabilidades do grupo gestor de uma casa espírita. Agora eu vou passar aqui para a Denise, se ela quiser complementar, falar mais alguma coisa a respeito da atividade dela, não é, especificamente, ou de outras mais. Denise, eu passo a palavra para você, minha amiga. Ou devolvo para a Isabel. Isabel é quem diz aí como proceder. Oi, gente, boa noite. Sou eu, Bel, ou não? Pronto. Olá, querida. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou participando. Nunca deu, assim, eu escuto, né? Mas, assim, aqui está dentro da sala com vocês, está participando da rádio. Então, assim, é um prazer mesmo. Então, assim, completando o que o Neto falou, né? A minha parte da tesouraria. Eu fico em busca de sócios, né? Como o Neto disse, a nossa casa, ela não tem, né, fins lucrativos, né? Todos os nossos trabalhadores, eles trabalham realmente com muito amor, dedicação, mas é sem
né, não existe pagamento. Então, assim, a forma que nós temos de arrecadar renda para atender às necessidades da casa é através do sócio, né, que está lá no nosso estatuto, os direitos e deveres do sócio, que é uma porcentagem, 2% do salário mínimo, que hoje a gente cobra R$ 30 para esse sócio. Aí tem pessoas que dizem assim: "Denise, eu queria muito ajudar com a casa, mas eu não posso ser sócio, o que que eu posso fazer?". Então você pode ser um doador, e aí esse doador pode doar qualquer valor, 5, 10, o valor que ele puder. Então o sócio, né, quando ele se compromete com isso, e aí ele, né, às vezes acontece alguma coisa, não pode pagar, e deixa, né, acaba deixando a sociedade, e aí acontece alguma coisa, acontece, vai para umbral, não tem jeito, brincadeira, gente, não vai para umbral. Eu sempre digo assim: "Olha, não se preocupe, você paga até quando você puder". Até porque o objetivo da casa jamais é deixar ninguém em situação difícil, né, então assim, é uma doação, é uma sociedade para ajudar a casa. Nós temos muitos compromissos, temos conta de telefone, conta de energia, temos uma funcionária, temos impostos, e aí a gente precisa realmente, então, o papel mais difícil que eu tenho, assim, para mim, sabe, gente, como tesoureira, é é dar que os trabalhadores, os estudantes da casa, as pessoas que frequentam a casa, principalmente os trabalhadores, tenham consciência dessa importância de ajudar a casa. Então fica meio que assim um tabu, né, a gente pedir, então não é uma coisa que a gente está sempre falando, está sempre pedindo. Eu vou fazendo esse trabalho, assim, aos poucos, conversando com o outro, quem chega pergunta, mas falar de dinheiro dentro de uma situação espírita, né, como o Neto falou, a gente está na matéria, então a gente precisa manter nossa casa limpa, organizada. Agora mesmo recebi um boleto de detetização. Acabei de receber, olha, tem que pagar aqui a detetização. Então, assim, a gente está sempre fazendo, obras, reformas que precisa deixar a nossa casa melhor, né, para receber melhor as pessoas. E aí, é isso, a Neto já falou dos eventos também, né, a gente faz esses eventos também para ajudar, porque infelizmente temos poucos sócios, os sócios ajudam e nos ajuda muito, mas não é o suficiente, então a gente sempre tem que estar fazendo evento para poder arrecadar mais renda, para a gente não ficar sempre no vermelho. É isso, Bel. Beleza, vamos lá, Pá. Vai falar, Neto? Diga lá. Só uma coisa rapidinho, certo? Que é importante, acho que ainda dá tempo a gente, antes do passo seguinte, que a gente tem procurado outras formas, né, de encontrar recursos para a manutenção. Como a Denise bem colocou, a gente tem muito cuidado em estar falando sobre dinheiro, né, na casa espírita. Não que seja o dinheiro é um mal, não é isso. Claro que não é. Pelo contrário, o dinheiro bem utilizado, ele serve como uma estrutura de desenvolvimento, uma possibilidade de progresso, enfim. A gente entende o recurso como dessa forma. Agora, a gente precisa só ter o cuidado de não ficar sempre tocando uma coisa, porque a gente sabe que muitas pessoas que vão à casa espírita são pessoas carentes, monetariamente, financeiramente falando. E a gente vai estar falando de dinheiro para essas pessoas, constrangendo as pessoas, e mesmo as outras que têm algum recurso, a gente também não impõe absolutamente nada a ninguém, né? A gente convida, a gente pede para participar, e como eu disse, a gente busca outras opções. Tem um programa do governo do estado chamado Sua Nota Tem Valor. Como é o funcionamento? É uma forma de eles arrecadarem mais com os impostos, claro, o governo não faz isso de forma gratuita, mas, assim, contempla muitas instituições, né? À medida, como é o funcionamento disso, rapidamente falando? A pessoa se cadastra no site, Sua Nota Tem Valor, ou baixa o aplicativo, ali faz o seu cadastro e encaminha. A pessoa faz o seu cadastro e escolhe lá a instituição como prioritária. E aí, todas as vezes que você vai no mercantil, no posto de gasolina, numa loja, toda compra que você for fazer, você solicita a nota fiscal e pede para inserir o seu CPF.
A cada R$50 em compra é um ponto que vai para a instituição e para a pessoa que ali fez a compra, né, a aquisição. E aí, esses pontos vão acumulando e todos os meses tem sorteios. Isso funciona em todo o estado do Ceará. São 5 regiões que são atendidas. Há uma divisão de 5 regiões. Então, todo mês tem um sorteio de R$25 mil para quem ganha, para o primeiro, um sorteio de R$25 mil, e tem mais 5 sorteios de R$5 mil em cada uma dessas regiões. Então, quem vai pontuando, vai concorrendo com esses valores. Quem tem veículo automotor, por exemplo, também acumula pontos para ter desconto no IPVA no início do ano, né? Então, parte desses pontos, à medida que a gente vai pontuando e chega até um estágio tal, a instituição recebe também algum valor dessa pontuação, né? Então, quanto mais pessoas inscritas no programa e que escolham a instituição, melhor, porque essa instituição ela tem a possibilidade de receber mais algum recurso e que ajuda na manutenção física da casa, né? Então, é um convite que a gente faz às pessoas que nos ouvem, que ainda não façam parte, né? Concorrem a algum valor monetário todos os meses e também ajudam uma instituição de caridade. Paloma, tá por aí? Opa! Então, gente, aprendemos aqui com o tio Neto, com a tia Denise, como acontece a questão do financeiro e da vice-presidência da casa. E bora de intervalo, bora. Alô, DJ JP, solta o som que já a gente volta do break. A diferença está na sintonia. Web Rádio Fraterno. Aqui toca mais música. Quantas estrelas movi tentando te encontrar, descobri a imensidão. Da vida de Deus a nos mostrar a harmonia de sua criação. É o aroma do cosmos a exalar das flores dos astros,
aos que vivem do amor. Bora que bora, gente. Estamos no nosso segundo momento, que é qual? Pinga fogo no nosso cuscuz. E estamos aqui, para você que perdeu o primeiro bloco, estamos aqui com o tio Neto e a Denise, representando a tesouraria e a vice-presidência da casa. Fala aí, tio Neto, qual foi um dos maiores desafios que vocês encontraram, tanto na tesouraria quanto tanto na vice-presidência? Quer falar logo, Denise? Pode ser. Eu até já comentei, né, que o maior desafio realmente, que é ainda até hoje, é quebrar esse tabu, né, de que as pessoas entendam que a casa espírita ela não se sustenta sozinha, né, que ela precisa realmente de ajuda dos sócios, dos doadores, e que isso seja um assunto tranquilo, né, de se falar, de se comentar, que seja natural, que é natural, né, que é algo natural mesmo. A gente precisa pagar as nossas contas e a gente precisa de pessoas que possam, claro. É sempre muito claro que é como o Neto falou, né, às vezes as pessoas vão em busca até de ajuda mesmo. E a gente convida aquelas pessoas que podem, né, que podem ajudar, que podem ser sócios, que podem ser doadores. Então, a minha maior dificuldade é essa, de que esses trabalhadores tenham essa consciência de que a casa precisa, que seja natural a gente lembrar, olha, gente, vamos ser sócios, que existe sempre o convite, mas de um muito sutil. Então, até vou pedir para aproveitar agora, né, pedir para as pessoas que possam, queiram ser sócios, ser doadores, convidem também os coordenadores, coloquem nos seus grupos de estudos, nos seus grupos de trabalhadores, porque às vezes acontece também, meninas, de a pessoa nem saber, né? Não sabe, como não é uma coisa que a gente está sempre falando, então muitas vezes ela nem sabe o que é. Ah, eu posso ser sócio? Então tá, eu gostaria de ser, eu gostaria de participar. Então, deixar isso, que isso seja um assunto natural nos nossos grupos de coordenadores, de estudos, de trabalho, e essa forma de lembrar que a casa precisa dos doadores, precisa dos sócios. Então, eu gostaria muito que isso fosse bem natural mesmo. É isso. É isso mesmo. Eu vou aproveitar aqui a fala da Denise, viu, Neto? Porque quando a gente estava construindo, eu acredito que Iraci, que é a nossa mentora aqui, para quem está nos ouvindo, talvez desconheça que a idealizadora da rádio foi Iraci, que é uma grande trabalhadora lá do Lar dos Humildes, e ela, quando nos convidou, o desejo dela era voltar a rádio para o jovem. Só que a gente passou por diversas mudanças, a gente hoje está
numa ideia de que precisamos conhecer a estrutura da casa espírita sobre todos os aspectos. Por isso, hoje, a gente traz aqui o SPOERG para conhecer os estudos, as áreas de estudos. Por isso, hoje, para quem está nos ouvindo, compreender a visita querida do nosso amigo Neto, da Denise, para nos mostrar essa estrutura. E por que, Isabel? E por quê? Essa semana mesmo, a gente conversando sobre esses assuntos, e aí a gente falou assim, não, mas vamos falar sobre a tesouraria. Aí as pessoas falaram assim, algumas pessoas, falar sobre o dízimo. Então, assim, a incompreensão dos próprios trabalhadores da casa espírita, de que a Denise frisou várias vezes, foi, Denise? Você frisou várias vezes que é uma contribuição voluntária, a qual, se você desejar e puder ser sócio, que passa a ter o quê? Uma responsabilidade maior como sócio. E aí, depois que você passa a ter essa responsabilidade, não é irrevogável a sociedade. Você pode estar passando por um momento difícil, conversar, a gente é uma casa irmã. Então, qualquer casa espírita vai acolher, naquele momento eu não posso, vou passar um período sem, não é isso, Neto? Sem contribuir, então eu posso me isentar, eu não vou para o SPC. A Denise disse que ia, mas não vai não, né, Denise? Vai não, gente. Vai Quer não. falar, né? Eu digo só assim, brincando, sabe, Bel? A pessoa quando chega lá, então eu sempre agradeço muito. Ah, gente, para participar, quem quiser ser sócio, como eu posso participar? Vai lá na livraria, pega um formuláriozinho, preenche, tá? E aí, a partir dali, começa a ser sócio. Recebe um carnezinho, ou o carnezinho fica lá, então todo mês você pode pagar de qualquer forma. Como a Bel falou, não vai para um umbral, eu realmente estava só brincando, não se preocupe, porque eu sempre brinco com os meus sócios que vão lá, os sócios que vão lá. Olha, eu vim limpar meu nome, eu digo, pronto, ótimo, já vou tirar aqui do umbral, mas é só brincadeira mesmo. SPC, né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente tem que compreender que a casa espírita ela precisa ter água nas torneiras, precisa ter energia, precisa ter algumas casas espíritas hoje tem internet, porque a gente também tem o modo híbrido, né? Tem os estudos virtuais, a gente já trouxe aqui no SPOERG grupos de estudos virtuais. E como é que vai ter o estudo virtual se não tiver também a internet para apresentação? Então, assim, é um momento importante da gente conhecer e se corresponsabilizar pela casa espírita, né, Neto? Porque a gente... eu até ouvi uma pessoa que comentou essa semana, e aí eu vou jogar para você. Faz uma relação sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a nossa realidade da nossa casa espírita, para poder as pessoas compreenderem que Kardec, desde aquele tempo, já falava a respeito. De fato, bem lembrado, viu, Isabel? A Sociedade Parisiense, ela tinha lá os seus sócios, né, o que a gente pode chamar de sócio aqui, os seus mantenedores, as pessoas que tinham responsabilidades pela manutenção física do espaço lá, né, das estruturas das 4 paredes que precisavam ter lá a sua manutenção, né? Então, e para outras atividades também, claro, como as atividades de fornecimento de alimentos, enfim, da prática dessa caridade material, né? E a gente falando sobre isso, a questão interessante, hoje esse casal é trabalhador lá no Lar dos Humildes. E eles falaram isso numa reunião de trabalhadores que eles passaram muito tempo frequentando, aí depois foram para os estudos e tal, e hoje são trabalhadores da casa. E eles passaram muito tempo e nunca ouviu ninguém falar sobre dinheiro, né? Nunca ouviu ninguém falar sobre como é que... Eles se questionavam, como é que a casa se mantém? Nunca ninguém chegou para a gente para pedir algum recurso para isso ou para aquilo ou outro, né? Então, para vocês perceberem o quanto a gente tem muito zelo e muito cuidado com isso, para que não se torne uma situação mercantilista, né?
porque não é o objetivo da Casa Espírita, não é. É claro, e a gente bate sempre nessa mesma tecla. O recurso monetário, ele é fundamental. Para quê? Para tudo aquilo que nós já falamos antes. Ter o mínimo de conforto, ter a manutenção, pagar as suas contas e tudo isso. E atender as pessoas com o mínimo de conforto, né? Nós vivemos numa cidade que tem um calorzinho bem razoável, né? Se você está numa sala fechada e não tem uma climatização ali, vai trazer desconforto para as pessoas que estão ali estudando ou fazendo qualquer que seja a atividade, né? Então, e tem um detalhe, lá em Lucas, chamar a atenção aqui para o que Jesus falou, tem uma passagem de Jesus em Lucas, capítulo 16, versículo 2, que ele diz, dá conta de tua administração ou de tua mordomia, de quando você, dependendo da tradução, né, ou mordomia ou administração, que o objetivo é o mesmo, então a gente precisa dar conta disso, né? Então, dar conta de tua administração não se refere só à questão material em si, à questão monetária em si, mas de tudo aquilo que você está fazendo enquanto administrador de uma determinada instituição. E esse cuidado, ele é... Olha, gente, a primeira vez que eu presidi o Lar dos Humildes um período, né? Foram 4 anos, quando me fizeram um convite para isso, eu tomei um susto, né? No primeiro momento. Eu digo, meu Deus do céu, vocês têm certeza disso, né? Aí, que a Sandra e o Alcides me convidaram para fazer parte, né, nesse período, eu disse, não, tudo bem, se vocês estão convidando é porque vocês confiam, obviamente. Eles como fundadores, alguns dos fundadores da casa, né? E assim, mas o aprendizado, gente, é algo assim impressionante, impressionante, porque você se esmera em fazer o seu melhor, você se desdobra para fazer o seu melhor, justamente por aquela questão que eu falei lá no início, voluntariado. Se eu estou como voluntário, eu aceitei esse papel, eu tenho que fazer o meu melhor. Tenho que fazer o meu melhor. Claro que eu não vou conseguir sempre pela minha imperfeição, obviamente. Mas o que eu aprendi, gente, a gente tem desafios enormes nas casas espíritas, são muitos desafios. Nós temos muitos irmãos nossos, trabalhadores, que têm uma necessidade enorme, uma carência física, uma carência material, uma carência espiritual, como todos nós temos. Então, é uma forma da gente conhecer mais as pessoas, da gente entendê-las, compreender a dificuldade do outro, porque chega muito problema até nós, chegam muitos problemas, mas é assim, a gente está amparado por outras pessoas que fazem parte da direção, das coordenações, e os demais trabalhadores também, que fazem com que a gente se sinta forte. Eu digo, não, nós estamos aqui juntos, todo mundo, né? E a gente aprende tanto, porque à medida que a gente assiste aquele nosso irmão, que é trabalhador da casa, inclusive, em muitas ocasiões, o nível de gratidão dessa pessoa, de transformação, é um salto de qualidade que ocorre, né? Na transformação moral mesmo. Então, quando eu recebi esse convite, eu confesso a você que foi bem desafiador. E eu tenho uma cunhada que também trabalha no Lar dos Humildes, né? E ela disse, depois ela confidenciou para a gente, que ela ficou preocupada porque achou que eu poderia ter algum problema em casa, porque minha esposa e filha não são espíritas, né? E aí que eu poderia ter alguma dificuldade em casa, né? Mas não, graças a Deus, minha companheira é maravilhosa, minhas filhas são maravilhosas, e não teve problema algum relacionado a isso, né? Então, mas o aprendizado é, assim, fantástico, é uma coisa, assim, incrível, e eu convido as pessoas, venham participar, sejam sócios mantenedores, para que um dia vocês vivam também a experiência de fazer parte da diretoria, de presenciar as situações e ajudar na solução dessas situações. Fale, amiga. Denise quer falar para a gente?
Sim, é só para esclarecer que o Neto falou da questão de participar futuramente dessa questão da diretoria, né? Gente, para participar precisa realmente ser sócio, tá? Tá lá no nosso estatuto, precisa ser sócio, ter no mínimo 2 anos seguidos de contribuição, tá? Não é só o doador, é sócio mesmo, contribuindo lá com os 2% lá do salário mínimo do ano, né? Da época. Então, assim, a gente precisa que pessoas novas venham, porque a gente, né, a gente tá precisando de pessoas que se interessem, que venham para poder participar, para poder receber esse convite de participar da diretoria. Então, ela precisa ser sócio. E outra coisa também que eu quero deixar claro aqui, é da prestação de contas, tá? Eu sempre digo assim, olha, quando a pessoa pede alguma coisa para comprar alguma coisa, eu digo assim, me dê o recibo, me dê nota fiscal, porque é sempre bom lembrar que esse dinheiro não é nosso, não é meu, Denise. Eu estou administrando ele, mas ele não é meu. Esse dinheiro a gente vive de doações, de pessoas que confiam na seriedade da nossa casa, do compromisso da nossa casa. Então a gente precisa prestar conta como é as pessoas que estão ajudando a gente. Então, sempre não se chateie quando eu disser assim, me dê o recibo, me dê a nota fiscal, eu preciso, não fique com raiva, porque eu preciso prestar contas. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, que besteira, bobagem, né? É só um recibozinho, é para casa, sim, mas não é assim. Esse dinheiro não é meu, não é seu, esse dinheiro é da Casa Espírita para ser usado para a Casa Espírita, a gente precisa prestar conta com os nossos sócios, com os nossos doadores. Pronto. É isso aí, Denise. A gente tem que entender que é uma instituição do Cristo, sim, mas precisa ter uma organização mínima, né? Se tem doador, se lida com dinheiro, aí eu estava recordando, não consegui, né, recordar qual foi a revista espírita que Kardec falou, mas ele foi acusado, nosso codificador foi acusado de que estava enriquecendo com os livros espíritas, as revistas espíritas. Para quem está nos ouvindo, e se não sabe, a maioria a revista foi do dinheiro pessoal de Kardec, então ele escrevia as revistas, pagava do dinheiro pessoal, porque ele sentia que aquela revista era a tribuna livre, era o momento que algumas pessoas iam colocar pensamentos, situações, aprendizados para se refletir em grupo. E Kardec colocava, e para não ter a influência material de grupos de interesse, ele preferiu arcar sozinho. Então, na verdade, o codificador tirava do bolso, né, dele, da Amélie Baudet, para poder fazer a divulgação da doutrina espírita. Então, se o codificador passou por todo esse aperreio, esse perrengue, você imagina o que é que a gente não passa, né, Denise? Então, você está certíssimo em pedir os recibos, as pessoas têm que passar a compreender, e eu vou fazendo um adendo, viu, Neto? Você falou aí de voluntariado, ultimamente eu tenho uma frase que tá na minha cabeça, né? Que a gente não é voluntário, porque a gente é funcionário do Cristo. Quem é funcionário do Cristo tem a carteira assinada e recebe em bônus hora. E aí a gente tem que começar a compreender essa estratégia, porque aí a gente passa a ter o quê? Responsabilidade nos trabalhos que a gente assume na casa espírita. Se eu assumir o trabalho de estar lá na tesouraria com a Denise, então que eu possa cumprir responsavelmente, fielmente, né? O Neto falou como foi o mordomo, né? Aquele guardador dos bens celestes. Então, nós somos todos mordomos. Aí, se a gente é mordomo fiel ou infiel, vai depender do que eu estou fazendo com os recursos que eu tenho em mãos. São recursos não só financeiros. Denise falou do recurso financeiro, o Neto falou do recurso humano, né, de pessoas. Então, essas estratégias, elas são necessárias. A gente lembrar do apostolado do Cristo, tinha um que era responsável pela bolsa, né? Só que ele ficou sem entender a parte espiritual e ficou tão responsável pela bolsa que ele não conseguia entender e aceitar um amor tão grande capaz de quebrar um perfume de nardo aos pés do mestre em agradecimento pelo seu irmão estar vivo novamente. É a passagem que Maria
agradece a Jesus pela ressurreição de Lázaro, seu irmão. Então, a gente vai percebendo que tem muito mais coisa do que o que nós podemos ver. É mais sentir. É sentir a felicidade do trabalho em conjunto. É isso que o Neto está falando, gente. É o aprendizado do convívio. E a gente só cresce com o convívio. E aí a gente já está chegando ao final, eu queria que Neto fechasse aí, fechando os seus pensamentos, nas suas considerações finais, Neto. Muito obrigada, Neto e Denise. Tá certo, vamos. Só para a gente ter uma ideia sobre essa questão da administração, no Fonte Viva tem um capítulo, né, administração. E numa parte aqui, Emmanuel diz o seguinte: mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão que se dedica. Ele diz mais aqui: cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Então, está sendo confiado a nós, que somos os gestores hoje do Lar dos Humildes, a responsabilidade de gerenciar a parte material, a parte física, e, ao mesmo tempo, ter uma dedicação àquilo que é o fundamental em tudo isso que nós já citamos, que é a assistência moral, a assistência espiritual, né? A orientação no sentido da transformação moral por meio de quê? De qual prática? Do Evangelho, né? Então, nós vamos prestar contas, cada inteligência prestará conta dos recursos que recebeu, e nós não somos diferentes a isso, não estamos indiferentes a isso, muito pelo contrário, multiplica a responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, eu diria, porque a gente aprende muito, muito. Show de bola, gente! Finalizamos a nossa noite com o coração repleto de gratidão. Mas antes de mais nada, vamos desejar parabéns para a nossa aniversariante do dia, Sandrinha do Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo, vida longa e próspera para esta pomponzinha que a gente tanto ama, amorzinho do Alcides, e também quem faz, das trabalhadoras que faz o Lar dos Humildes acontecer. E vamos fazer a nossa prece final com o coração repleto de luz. E não esqueça, beba bastante líquido, que essa temporada de quitura está acabando com um espirra para cá, 1000 espirrarão ao seu lado, 10.000 também. Mas tu não estarás só, pois estarás protegida à base de mel, limão e com Jesus do lado. Vamos para a prece final com a nossa querida Denise. Denise, alô, alô, Denise. Oi! Então vamos, né? Eu quero agradecer a vocês, foi muito bom, foi uma experiência muito gratificante. E vamos lá, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, trocando conhecimentos, trocando boas energias, boas vibrações. Que Jesus possa abençoar cada um de nós, a cada ouvinte, a cada participante que está aqui, a cada pessoa que se interessa em estudar essa doutrina tão maravilhosa, que se interessa em conhecer, que se interessa em divulgar, como essa rádio aqui, e que Jesus possa nos iluminar, nos proteger, nos abençoar, que possamos ter um feriado em paz, tranquilo, acompanhado aí de um final de semana também com muita luz, e fica conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia. E vamos finalizando neste 14 de novembro de 2024 o nosso encontro com o Cuscuz com o Espiritismo. É isso, como eu falei, cuidem-se, prece é essencial, a vigilância também. E até a próxima quinta com mais Cuscuz com o Espiritismo e com muita novidade, viu? Espero vocês. Tchauzinho, tchauzinho.